com vocês? Hoje vamos começar a playlist sobre automação low code com N8N. Para quem não conhece o N8N, ele é uma plataforma low code. Isso significa você precisa fazer o mínimo de código, então você só vai precisar de código para coisas específicas. Então 90% dele você consegue usar, fazer seus fluxos de automação sem mexer em código, apenas com a interface dele. Então isso é ótimo, principalmente para quem não tem muita familiaridade com programação. Ele serve para quê? Para fazer vários tipos de automação. Você criar fluxos de venda, criar automações para com Gira, e-mail, calendário, Trello, as suas próprias aplicações, enfim, várias coisas. Você consegue fazer integrações facilmente com LLMs, que são usando o AI Agent. Então você consegue integrar inteligência artificial de uma maneira rápida, simples e fácil. Então a gente vai abordar tudo isso, né, aqui nessa playlist, nesse curso básico de N8N. Então vamos comigo apresentar um pouquinho aqui para vocês mais a plataforma. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre instalação do N8N localmente, e depois vamos abordando outros assuntos, como criar o primeiro fluxo, integrar com LLMs, usar LLMs no seu computador localmente para poder facilitar você ter não ter custo, no caso, né? Usar inteligência artificial diretamente na sua máquina, totalmente gratuito, usando Llama, Hugging Face, enfim, várias. Então vamos lá. Aqui a gente está no site n8n.io. Como vocês podem ver aqui, ele já tem até alguns exemplos, como o Ethiops. Então ele tem um exemplo de fluxo. Essa aqui basicamente é a interface dele, seria, né, a interface dele quando a gente for usar. Então aqui basicamente ele dá um exemplo simples de uma criação de um formulário de criação de usuário. Então quando for submetido esse formulário, ele envia para o agent, né? Esse agent ele usa um chat model, poderia ser um Anthropic, um OpenAI, DeepSeek, enfim, Grok, qualquer um. Usa um memory, aqui está usando um PostgreScript memory, pode ser Redis, pode ser um simple memory, o que for. E aqui temos as tools, que são basicamente as ferramentas do que o agent usa para poder consultar, inserir, enfim, basicamente as funcionalidades que o agent vai usar ali para poder fazer inserção, captura de dados, aprender, poder refinar a resposta, procurar conhecimento, enfim. Mais na frente a gente vai entrar mais a fundo sobre esse assunto e vocês vão entender melhor. E aqui a gente tem a continuação do fluxo, né? Depois que o agent atua, ele vê aqui se é ou não um manager, né? Um admin, um administrador, basicamente, um gerente. Se for true, ele adiciona lá no canal do Slack. Se não, ele atualiza o perfil. Basicamente, a gente tem aqui outros também, o SecOps. Já muda totalmente, aqui já usa um bloco de código para extrair IP e domínio. A gente tem para um fluxo DevOps, aqui já é um fluxo bem maior, que é que ele usa um webhook para receber aqui a chamada, usa o agent para poder, usando o Gemini, para poder fazer o processamento do que foi inserido, né? Enfim, usa as tools aqui, utiliza parser no output aqui para poder melhorar a saída. Tem suítes aqui para poder, o suíte do get, post, delete, para poder ver as regras. Se for get, ele pega as propriedades, responde um code aqui. Se for post, ele dá um post URL, enfim. Aqui temos o sales para vendas, por exemplo. Então
como você pode ver, ele é muito dinâmico, você pode integrar o que você quiser, fazer um fluxo que você quiser, depende da sua necessidade e o que sua imaginação despertar aí, né? Ela é uma ferramenta muito poderosa, então ela dispõe de algumas coisas aqui, por exemplo, você pode fazer um self-host, ou seja, ela te dá você consegue baixar ela, né, o código, pegar uma instância dela e instalar na sua máquina localmente, instalar no servidor e você mesmo fazer o gerenciamento ali, atualizar, você reduzir os seus custos, né? Não quiser pagar diretamente aqui, mas também tem a opção de pagar aqui, e você consegue ter tudo hospedado, tudo atualizado, tudo manuseado pela própria N8N. Então você não precisa se preocupar com nada, tá bom? Porém, o custo é um pouco alto, né? O custo é bem alto, como vocês podem ver aqui, vamos ver os preços. A partir de R$ 125, ele não tem plano gratuito. Gratuito seria o self-host, né? Você mesmo hospedar e se virar com atualizações, enfim, o gerenciamento. E os planos iniciais tem o Starter, que é a partir de 125 no anual. Se for mensal, 150. Eu gosto de mostrar o mensal, que geralmente é mais. Geralmente muita gente contrata, né? A gente tem o Pro, dá R$ 375 por mês. E tem o Enterprise que é customizado, né? Então cada um aqui tem seus limites. Então aqui você tem 2.500, R$ 150 você paga, você tem 2.500 execuções no workflow. Você pode ter até 5 workflows ativos, tá bom? Lá na frente vocês vão entender melhor. É um projeto compartilhado, usuários limitados. Aqui no de 375 você consegue customizar aqui de acordo com o que você precisa. Inicialmente ele começa com 10.000 workflows, execuções de workflows, 15 até 15 workflows ativos simultaneamente, tá bom? Tudo vocês podem ver aqui no host pela N8N, então tudo hospedado por eles, tá bom? E aqui no Enterprise você tem a opção de ter essas partes mais ilimitadas, né? Execução de workflows ilimitados, workflows ativos ilimitados, tá bom? No self-host. Ou você também pode pagar esse Enterprise e usar a hospedagem deles, tá bom? Mas eu basicamente acho o self-host já gratuito, padrão, perfeito, porque você não tem limite de execução, não tem limite de workflow, vai de acordo com o servidor que está hospedado, de acordo com a sua máquina, consegue aguentar. Então é ótimo, tá bom? Então basicamente é isso, mostrando para vocês aqui, apresentando um pouco sobre o N8N em si. É um vídeo de introdução breve, tá bom? No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a instalar. Com apenas um comando você consegue fazer a instalação, tudo direitinho, usando o NPX. Consegue já usar na sua máquina local e começar a fazer os seus fluxos e crescer aí, fazer uma renda, fazer automações para suas aplicações, para processos da sua empresa, vender automações, enfim, para o que você precisar, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!